Boa noite, amigos. 20 horas, terça-feira, dia 30 de junho. Damos início ao nosso Conversando com Amigos. Hoje um pouco complicado aqui na nossa região. Xanxerê, oeste de Santa Catarina, muita chuva, muita chuva, muito vento. Está se falando de um pequeno ciclone, então só estou comentando pelo fato de que faltou a luz durante o dia, durante a tarde. Ainda há pouco também teve falta. Boa noite, puro álcool química. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, estou comunicando que se porventura a comunicação cair é por culpa da interrupção de luz. Está muito complicado a nossa região, mas tudo bem. Faz parte, a gente tem que se adequar a esse tipo de situações também. Contra a natureza não temos o que falar. Temos que nos adaptar. Nossa região tem sido castigada durante os últimos 15 dias com muita chuva, muito vento e, bueno, faz parte. Nosso convidado de hoje é o chefe de cozinha, Fronteiriço Assados, meu amigo Guto. Um prazer contigo. Alebrum, boa noite, tudo bem, querido? Nosso convidado, chefe de cozinha, que já vamos a convidar ele, o Felipe Farias. 2 minutinhos, aliás, 2 minutos não, 2 segundos. Vamos convidar ele, já está aqui. Esperamos um segundinho, que já com certeza a nossa comunicação se abre. Boa noite, chefe, tudo Boa bem? noite, Pancho. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo certo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Estava comentando, e desculpa que te interrompa já do início, estava comentando para o pessoal que a nossa região hoje foi realmente castigada com muita chuva, ventos muito fortes, Eu vi no alguns noticiário problemas, aqui. casas destelhadas, etc, árvores caídas, postes de luz. A nossa cidade tem um problema já, tem um estigma já de um bom tempo atrás, há uns 3 anos atrás tivemos um tornado que nos castigou muito forte, então sempre ficamos apreensivos quando o tempo começa a ficar desse jeito. Graças a Deus, hoje, dentro dos mares, foi uma chuva muito forte, muito vento, faltou a luz, voltou e ainda há pouco, bom, te passei uma mensagem que tinha ido, voltou. Se porventura cair, eu vou pedir desculpa, vou tentar de retornar, mas não depende exclusivamente de mim, senão da companhia de energia elétrica. Bom, Com dadas as certeza. explicações, bem-vindo outra vez, amigo Felipe, muito obrigado por aceitar o convite. E, como é de praxe, vamos apresentar oficialmente o nosso convidado. Eu gostaria de que, de uma forma sintética, tu pudesses contar um pouco quem que é o Felipe Farias. Primeiro, eu que agradeço o convite aí, Pancho. Um prazer falar com você. A gente já se comunicou aí através da internet, mas nunca tinha conversado assim ao vivo, né? É, A gente teve o prazer de conversar pelo telefone na semana passada e se conhecer um pouco melhor. Então, te agradecer aí. É um prazer. E o Felipe é um apaixonado pela gastronomia, pelo mundo do churrasco, né? Pelas facas, pelas tábuas. Eu sou um cara da cozinha mais tradicional, Pancho. Não que eu não goste das coisas dos elementos, assim, do que os elementos modernos podem trazer para a gastronomia. Eu gosto, mas eu sou um cara de gastronomia de raízes, né? Eu gosto das receitas mais antigas, gosto de respeitar os clássicos e sim. E gosto também de criar, né? Eu sou um cara muito criativo, gosto da cozinha autoral, então eu me eu vou nesses dois opostos. Eu vou no clássico, respeitando todos os detalhes, e vou na criação, que eu gosto também de inovar um pouquinho na cozinha autoral. Mas mesmo na cozinha autoral, eu gosto de usar e apresentar meus pratos de forma clássica. Então eu gosto muito realmente dessa gastronomia mais raiz, né? Uhum. E eu sou aquele cara que fazia o cachorro-quente dos carnavais de adolescência, né? Então, assim, eu cozinho desde sempre, né? Como, desculpa, como é que é essa história? Assim, eu ainda muito novo, né?
com 16, 17 anos, quando meus pais começaram a deixar, né, eu saí com meus amigos a viajar. Eu já era o cara que fazia o cachorro-quente da turma, aquele macarrão com salsicha, né? Então, eu sempre gostei mesmo de cozinhar, né? Não, nunca foi, e eu espero que nunca seja uma obrigação. Sempre foi por paixão, e isso é muito bom quando você faz um trabalho que você gosta bastante, né? Então, é muito bacana isso. Eu não trabalho só com gastronomia, né? Eu trabalho na área comercial há muitos anos também. Trabalhei em algumas grandes empresas e a gastronomia sempre foi um grande hobby que acabou virando um trabalho também, né? Então hoje eu trabalho com as duas coisas, ainda trabalho na parte comercial, mas sempre conciliando o tempo aí para estar me dedicando aos projetos gastronômicos. Eu dou aula de gastronomia também, né, na área acadêmica. Então esse é um pouquinho aí do chefe Felipe. Então, hoje está difícil de definir qual que é o teu principal trabalho, não? Com Em certeza. termos em termos de gostos, quem trabalha ou quem vem de repente de trabalho de empresa, área comercial, tu estás em contato com pessoas, existe uma motivação X. E na gastronomia existe outra motivação, mas às vezes ela é mais profunda, não? Com Eu certeza. tenho entendido. Eu tenho entendido. Boa noite, pessoal. Amigo Patrick de Olambra. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Eu tenho apreciado o comentário do pessoal com quem tenho conversado ultimamente. E além de essas pessoas, algumas delas têm outros trabalhos. Não, a gastronomia não é o principal. Mas tu vê que quando começa a conversa pela gastronomia, o tom de voz muda, a paixão e o gosto de falar muda, embora não seja, de repente, seu trabalho principal. Boa noite, Jo, tudo bem, querida? Então, a gente acaba vendo que realmente o tema comida, o tema receita, o tema gastronômico é algo que vem de dentro mesmo. Então, Com, quando a gente começa a trocar ideias e fala o porquê, o gosto, de como se faz, como não se faz, tu vê que nas pessoas que praticam esse vício, aflora uma forma de falar e de se expressar que vai além de um trabalho. É algo que está inserido na pessoa, não? com certeza, vem de dentro, né? Não adianta, né? É de dentro para fora. A gastronomia tem que ser assim. Eu tenho uma frase que eu escrevi, Pancho, que é. Eu gosto de escrever de vez em quando também. A gente faz um pouquinho de tudo, né? E essa frase está até no meu, aqui na minha biografia no Instagram. Eu gosto de dizer que a gastronomia é uma forma, é muito mais do que alimentar pessoas. É uma forma de você transmitir sentimentos, né? Você transmite Sem dúvida. sentimentos em sabores, em aromas, em texturas, né? Então a gastronomia é muito mais do que apenas a parte fisiológica, né, do alimento. Tu sabes que, desculpa, tenho entendido, não, eu tenho desenvolvido uma ideia que o trabalho na gastronomia, eu acredito que é um dos poucos serviços que se prestam para as pessoas que só se consegue fazer quando existe sentimento no meio. Senão, Sem dúvida. tu não optas por ser ou um chefe de cozinha ou um cozinheiro só porque é uma opção de trabalho. Não. Não, você não consegue. Não consegue, cara. Olha que eu tenho conversado com muita gente e de cada um eu tiro, coloco em um papel e vejo, todos têm boa noite, rei da parrilha. Tudo bem, meu amigo? Então, todos eles têm uma coisa em comum. Esse sentimento, esse gosto. Sei lá, eu não encontrei uma palavra certa para definir ainda o que é esse amor, paixão, esse gosto. Não sei, É difícil explicar, né? é difícil, é difícil. Eu sou argentino, eu descobri dentro da linguagem portuguesa brasileira uma palavra que não tem uma tradução literal em outra língua e que, como expressão, só existe no Brasil. A palavra se chama saudades. Sim.
essa é uma palavra que não tem uma tradução literal, Em nenhum outro idioma, né? uma expressão de sentimentos. E da mesma forma que existe essa palavra para demonstrar um sentimento, eu estou procurando uma que defina o que é essa sensação que se tem pela gastronomia. Tu começaste com 15, 16, 17 anos, a tua expressão para com teus amigos foi fazer um prato de comida, seja cachorro quente ou o que for, não? Cara, é impressionante isso, não? Essa demonstração, essa, sei lá, é complicado. Boa noite, Manuel. De Búzios também nos estão prestigiando, amigo. Olha que coisa boa. Uma coisa boa. Boa noite a todos aí que estão com a gente aí. Obrigado pela E, participação e presença. e eu admiro muito essa capacidade que vocês, chefes, cozinheiros, assadores, têm para se expressar, porque é muito lindo, cara. É, Sem dúvida, é sem dúvida. difícil, É até difícil na esquisito, né? vez. Você vê que é até É, é. esquisito, Pancho. Eu falo, às vezes, eu estou em consultoria nas cozinhas dos meus clientes, e aí eu olho para os caras, assim, os cozinheiros, né, a cozinha lotada e a maquineta lá da boqueta bombando e saindo pedindo, saindo papel. Cara, e você olha, é um ambiente de terror, né? É quente pra caramba, é sujo porque tá tudo oleoso, engordurado. Por mais que seja uma cozinha mais, uma pegada mais fit, é sujo, porque o chão fica melado e tá, é difícil de andar, falta escorregar, você tá mexendo ali com coisas perigosas, é calor, é gás, é faca. E a galera tá É tudo. sorrindo, e a galera tá sorrindo Sim. dentro, né? Eu digo assim, vocês são um bando de doido. E aí os caras falam, tu também não tá aqui? Nós somos um bando de maluco mesmo, porque é muito louco esse sentimento mesmo, não tem como explicar, né? Não é um ambiente, como você falou, não é um ambiente que o cara que tá só precisando de dinheiro consegue trabalhar, não é. Não é, porque Não, não. ele não se habitua a esse ambiente, né? Muito mais, porque assim, a turma pensa, quem não conhece um pouquinho mais a gastronomia, acha que a gastronomia é só o MasterChef, né? É só o glamour na televisão. E não é, né? Não tem nada de glamour. Não tem nada de glamour. Vou te falar aí, ó. A gente se conheceu virtualmente aí na época do evento de churrasco aqui, né? No BBQ. E eu vou te falar, passei um bom tempo com vários caras que são amigos seus aí, o pessoal dos assadores, e o Emílio lá, a turma toda, e vários outros grandes assadores do Brasil que estavam aqui em Fortaleza. E eu vou te falar, cara, a gente passou ali fácil 18 horas ali com fogo nas pernas, vamos dizer assim, fogo de chão ali, muito quente, cara, e todo mundo, cara, sorrindo o tempo todo. É prazer puro, entendeu? É muito estranho até, eu vou te falar. É estranho esse sentimento que a gente tem mesmo. Mas é muito bom, de fato. Sabe que uma conclusão ao qual eu chego depois de ouvir todos os comentários de vocês que trabalham especificamente nisso, que se dedicam a isso, essa adrenalina que se tem. O Pezão falou aqui, ó. É, Gastronomia é muito tempo na louça, com certeza. É a porta de entrada da cozinha, cara. É a louça. essa sensação e essa adrenalina que vocês têm no momento de preparo para começar a servir as pessoas. E o pessoal acabou de fazer um comentário também que cozinha é amor e não tem dinheiro que te pague isso. O teu salário pode ser muito bom, mas uma recompensa como o sorriso ou um gesto de aprovação do cara que está dando a primeira garfada num prato que tu acabaste de preparar e servir, essa sensação, eu acredito que não tem preço mesmo. Não tem mesmo. É a satisfação de dizer, putz, cara, fiz bem feito e o cara aprovou. Acertei. Esse sentimento do momento, da hora, é impagável. Felipe, tu é nascido ou tu mora no Acre? No, desculpa, no Não, Ceará. Fortaleza, no Ceará. Isso, Acre, isso. Fortaleza. A gastronomia lá tem suas costumes. O Brasil tem uma particularidade que cada estado guarda muito bem as suas costumes culinárias, não? E cada uma tem seus destaques. A, a,
algumas regiões têm o destaque do picante, outro do uso de determinados temperos. A tua região, vamos ser mais específicos, a tua característica, considerando que tu já falaste que tu gosta da cozinha raiz, tu bate muito ou tu trabalha muito em cima de quê dentro de tua cozinha, por exemplo? Boa noite, Gianni. Tudo bem, amigo? Por Boa noite, favor, turma. continue. Bom, a minha cozinha, Pancho, ela é muito... Eu tento me basear muito nos insumos locais, então eu gosto muito de usar frutos do mar, que a gente tem bastante aqui no Ceará, graças a Deus. É muito rico é muito rico cozinhar com frutos do mar, é uma maravilha. A gente tem muitos peixes de água salgada, a gente tem uma vasta produção de camarões, então eu gosto muito de cozinhar com camarões. E a gente tem também os caranguejos, os siris, então esses crustáceos um pouquinho mais diferentes do que a turma está acostumada a comer. Eu também gosto muito de fazer, né? Mas também sou um apaixonado pelo churrasco, né? O churrasco me encanta muito, o fogo me fascina. Então, e aí a gente já não tem tanto no Ceará de carne de produção aqui, mas a gente tem ainda bem lojas especializadas aqui muito bacanas, com carne de muito boa qualidade. Então a gente consegue sim fazer excelentes churrascos aqui. Isso é muito bom, tá? Mas aqui no Ceará a gente tem algumas características peculiares aqui na gastronomia. Tá? A gente usa muito um tempero específico que é o coentro, que no sul não é tão comum, no sul do Brasil, é mais para cá. Né? No sul do Brasil a gente vai ver muita salsinha, a gente vai ver muito a cebolinha. Né? Aqui a gente usa muito coentro, é bem característico da nossa cozinha cearense. Né? E alguns pratos emblemáticos, né? Como o baião de dois, que é muito nosso aqui. Não sei se você já teve a oportunidade de comer. O baião de dois, ele é eu tenho ouvido muito do prato. Sinceramente, não lembro ter comido, mas uma coisa que realmente é bem característico. Tu falaste do coentro. É o tipo de tempero que vocês podem ter a característica, mas ele está cada vez sendo mais usado a nível geral. As pessoas estão encontrando nele tipo um coringa para determinado tipo de comidas. Aqui no sul não tem a característica, se usa muito mais como tempero base, de repente a salsinha e a cebolinha, como tu está colocando, não? São costumes, como falávamos no início, não? Me conta mais pouquinho de tua... Um amigo falou aqui, ó, camarão com leite de coco e coentro. Cara, é um prato perfeito, né? Com 3 insumos muito comuns aqui no Ceará. Né? O Ceará é o maior produtor de camarão, o maior produtor de coco e é rico em coentro, né? Que é a nossa culinária. Então, é um prato da casa aí. Tá pronto. É um prato da casa mesmo. Né? Então, a gente tem alguns pratos que são emblemáticos aqui pra gente, como o baião de dois. A carne de sol, assim como todo o Nordeste, né? Não só no Ceará, mas no Nordeste todo, a gente tem muita essa cultura da carne de sol. A gente tem aí grandes amigos assadores, inclusive aniversário de um deles hoje, um mestre da carne de sol, que é o Beethoven, você deve conhecer, né? O Beethoven Picuí. Conheço de nome. Inclusive é o aniversário dele hoje, parabéns aqui para ele, aproveitar. E é um grande mestre da carne de sol, que é outro prato que é bem emblemático para a gente também, no Ceará, né? Então é uma cozinha de muito sabor, de muito tempero. É uma cozinha das avós, vamos dizer assim, né? Com receitas clássicas, feita em panela de barro. É uma cozinha que vai muito no estilo que eu gosto de cozinhar também. A gente conhece, aliás, conhece não, eu acho que para conhecer a cozinha de cada região se necessitaria de muito tempo, muita boa disposição, mas a gente vai pegando um pouquinho de cada lugar, não? Tu mencionaste a carne de sol. A carne de sol é uma coisa que se trabalha, de repente, a nível nacional, é uma característica. O Brasil tem dentro da gastronomia bem inserido esse item, não? Até ontem ou anteontem estávamos conversando aqui em casa sobre feijoadas. Uma feijoada sem uma boa carne de sol, meu amigo, às vezes tu sente que falta, não? Tu pode complementá-la com muita coisa, mas uma carne de sol E falando de churrasco, acabou de entrar mais um assador bem do sul,
o Antônio Costa Guta, o topador. Boa noite, amigo Antônio. Boa noite a Ele, todos. eles utilizam o pessoal que trabalha a linha de feijoada, por exemplo. Não sei como essa feijoada, não sei que característica tem como prato dentro de tua região. Aqui no sul temos alguns lugares onde o prato feijoada tem uma característica de ser, pelo menos, produzido, feito uma vez a cada 15, 20 dias. Se come muito. E realmente tem assim, em uma de suas bases, a carne de sol. Eu, particularmente, gosto muito da carne de sol. Tentei já de preparar uma vez, foi meia fraquinha, mas mais ou menos. É evidente que foi de uma forma muito rústica, uma receita que me passaram, e bem simples. Mas, lógico, eu sou um cara ansioso demais, não dei o tempo necessário, mas, olha, deu para trabalhar em alguns pratos. Um bom risoto com carne de sol também fica uma maravilha, não? Fica assim, muito bom. Um arrozinho com açafrão, boto na carne de sol, deixo um temperinho verde e olha, e aí vai. Tu dá aulas de gastronomia. Isso. A gente até comentou rapidamente. O Arthurzinho Gris. Arthur Gris acabou de entrar, também é um membro do grupo dos assadores. O Tutu, ele ficou agora conhecido como o Tutuzinho. Boa noite, amigo Arthur. Ah, é? Boa noite, Arthur. Obrigado aí, amigo, pela participação. Tem estas lives, tem algumas características bem engraçadas, Felipe. A gente acaba conhecendo alguns detalhes das pessoas. Tu entra, algum familiar teu entra, algum amigo tu entra e começa a fazer comentários da intimidade ou do dia a dia dos caras. E a gente acaba se enterando de coisas muito engraçadas. Estou esperando que alguém conhecido teu entre e fale alguma característica tua, né? Mas minha mãe já está aí, daqui a pouco ela vai se manifestar aí, viu? Que bom, cara. Que bom, né? Isso é lindo, não? Essa interação que existe entre as pessoas. Isso é uma das... E mudando um minutinho o foco, essa é uma das coisas que eu vejo de positivo de toda esta situação pela qual estamos atravessando. Nos deu a oportunidade de ter um tempo que nunca aproveitamos para poder comunicar-nos de uma forma mais seguida. A gente não tem um contato físico, mas está tendo um contato virtual que, às vezes, e pelo que eu tenho ouvido de muita gente, tem se transformado em muito maior o contato virtual que o que se tinha antes como contato físico, por falta de tempo. Hoje temos a administração do tempo de uma forma diferente que de 3, 4 meses atrás. Mãe é mãe, né? O melhor chefe do mundo, tá vendo aí? Mãe é mãe, né? Sandra, a dona Sandra, então. Bom, eu acho que a caridade bem entendida começa por casa. Se lá não fala do filho desse jeito, meu amigo. Não, mas quem conhece teu trabalho, eu conheço de uma forma muito humilde através do Instagram. Se imagem tivesse a possibilidade de ser saboreada, a tua página seria uma das que eu comeria diariamente, porque tem uma apresentação, cara, muito boa. Obrigado. Porque obrigado, amigo. É lindo de ver esses pratos com a apresentação. Eu acho que faz parte do contexto de um bom chefe, de um bom cozinheiro, de um bom assador, a preparação de tudo isso e o momento de servir. Com certeza. Cozinha é sensorial, né? Então, cozinha é sensorial. Então, um dos nossos sentidos, né, que é a visão, ela tem que também ser satisfazida pelo prato. Não pode ser um prato feio, né? Então, faz parte do prato, a apresentação. Não é só, tem gente que diz que é bobagem, que é, como a gente chama aqui no Ceará, diz que é frescura, a gente diz que é uma bobagem, mas não é, de fato não é. A percepção visual, o ser humano tem uma característica, não, Felipe? Come mais com os olhos que com o próprio estômago. Isso não sou eu que falo, é algo que está comprovado. Fisiologicamente, às vezes,
tu estás, não tem necessidade de comer, mas tu começa a falar de comida, tu começa a visualizar imagens de comida, o cérebro chamando o comando, tu começa a produzir suco gástrico sem ter absolutamente nada no estômago. O que é Sem isso? É a dúvida. percepção, tu está querendo saborear o prato de comida. Eu sofro muito, Felipe, quando eu vejo o trabalho de vocês no Instagram e começo a ver as fotos, cara. Porque tem alguns pratos que eu gosto mais que outros. Eu, 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 eu sou masoquista, porque eu adoro ver essa página, ver o trabalho de vocês, mas ao mesmo tempo eu vou sofrendo, porque digo, cara do céu, eu me imagino com esse prato na frente. Ainda há pouco eu vi algumas fotografias tuas e de um pessoal rolando assim rapidinho no Instagram. Digo, é uma hora um pouco imprópria, porque 8 horas da noite tu já vai te preparando para pensar na janta, e que É, isto, que no outro, e tu começa a falar de comida, e tu começa a sentir o cheiro, o sabor. Aí, aqui tem um comentário bem próprio para isso, e desculpa, não tem muito a ver com a nossa, o teu papo comigo, mas a Jo, a esposa do Patrick do Pezão, está uhum. comentando que ela viu meu sofrimento na live com Adriano Emílio na semana passada. E eu vou confessar algo, que eu confessei no domingo conversando com mais um amigo, com um fratello. Eu sofri muito. Foi a primeira vez, Chico Parrilheiro, boa noite, Chico, tudo bem? Mais um argentino um argentino que está no Brasil, em Cuiabá, grande O assador. Chico. Chico, É, a gente cozinhou junto aqui no BBQ aqui. Grande Chico, um olha abraço, só, amigo. que bom, cara, que bom que se conhece. E tu sabe que nessa live, primeira vez que tivemos essa situação, o Adriano me disse, olha, se não te incomodar, à medida que vamos conversando, eu vou cozinhando. Eu digo, não, cara, isto é bem democrático, tu faz o que tu quiser. A intenção de tudo isto é mostrar o trabalho de vocês, é falar do que vocês estão fazendo em um momento tão particular como este e mostrar que continuamos vivos e que vamos continuar fazendo o que gostamos. E o Adriano Sem começou a dúvida. cozinhar e a bater um papo. E daqui a pouco ele mostrou o que ia fazer, que era um lombinho de porco. E ele mostrou a carne, começou a mostrar os temperos. Quando ele botou a carne na frigideira e deu para ouvir o barulhinho com a Aquele mistura da tch. manteiga, cara do céu, eu te juro por Deus, eu comecei a sofrer, porque eu senti o barulhinho e comecei a sentir o sabor. E no domingo, conversando com o fratello, ele me disse, eu senti e eu vi a tua expressão de querer entrar e querer comer. E eu confesso, e a Jo também percebeu isso, eu acho que foi muito clara a minha expressão. Cara, foi a primeira vez e eu não quero repetir isso porque foi um sofrimento muito grande. Mas eu adoro a cozinha, cara. Porque, se eu pudesse, neste momento, tivesse a conduta suficiente, eu acho que eu começaria a estudar gastronomia. Eu quero sentir o mesmo Mas que nunca é vocês tarde, hein? sentem. Não, concordo contigo, nunca é tarde. Eu tenho que me fazer esse tempo. Eu acho que eu vou pensar muito bem no que resta de 2020 para começar a preparar-me mentalmente. A Jo comenta que disse que eu me aproximei tanto da tela do celular como para ver dentro da panela na semana passada. E é verdade, foi tão intuitivo, porque o Adriano diz, olha, dá para ver como está, e eu fiz este movimento, me aproximei. Olha só a minha cabeça como é que estava. Bom, isso foi um fato, foi uma anedota. Bom, tu estás voltando ao Felipe Farias, que é o que interessa aqui. Tu dá Nara, tá aulas, ótimo o papo. Isso. tá, obrigado. Tu dá aulas, e neste momento que a situação não está permitindo isso, tu optaste por alguma outra saída para cobrir isso ou estás à espera de uma liberação? Como foi isso? Como está sendo? Na verdade, como eu te disse, né, eu não trabalho só com gastronomia, né? Então, na empresa que eu trabalho numa empresa de locação de equipamentos, que é a CSI Locações, uma empresa aqui do Ceará. E a gente não parou, na verdade, né? A gente teve uma demanda bem bacana, ainda bem, graças a Deus. Então, os trabalhos continuaram fortes, né? Na gastronomia, realmente, em ritmo normal,
eu dou aula todos os dias à noite, né? Então foi um impacto bacana. Mas aí, Pancho, eu vou te confessar, no começo eu aproveitei para ficar em casa com as meninas, eu tenho duas filhas pequenas, então aproveitei que eu não estava dando aula à noite para ficar com elas, né, e aproveitar mais tempo com elas. Mas também, ao mesmo tempo, comecei a preparar material online, cursos online, acho que são alternativas que a gente já tinha, mas que explodiram agora com essa pandemia que a gente está vivendo, né? Na verdade, assim, a transformação digital ela já vinha acontecendo. Eu acho que a pandemia Sim. só fez dar um acelerado, assim, né? Foi só um catalisador. Então, Uhum. a gente foi buscar esse tipo de alternativa, né? No instituto que eu dou aula, que é um instituto argentino, inclusive, tá? Na sua Opa! terra. Eu ensino no IGA, que é um instituto argentino. Tem escola em 7 países aqui na América do Sul e na América do Norte. E a gente tem algumas aulas online, mas é como você falou, né? A aula de gastronomia online é para sofrer, como você sofreu aí na live com o Emílio, né? É, é covardia com os alunos, né? Então, de, de fato, não é tão bacana, não é tão legal, né? A gastronomia, quem faz um curso de gastronomia, ele quer pôr a mão na massa, literalmente, né? Ele quer mexer nos insumos, ele quer conhecer, ele quer sentir os aromas. Então, é muito difícil você conseguir dar um curso de formação, como é o nosso estilo de curso do IGA, de forma online, né? Então a gente vai para outras soluções, o curso de uma receita específica, uma live, uma aula show, a gente vai buscando alternativas, porque não pode ficar parado, né, Pancho? Eu acho que É, o pior que a gente pode fazer é cruzar os braços e esperar. Isso aí a gente não pode, a gente não, tem que se cuidar, não estou nem falando da questão de saúde, a gente tem que se cuidar, obviamente, mas não pode ficar parado, né? A gente tem que realmente arregaçar as mangas e achar soluções. não não pode e não deve. Eu quero acreditar que se esta situação deu tempo para tu compartilhar com tuas filhas, com tua família, e que é muito lindo isso, mas ao mesmo tempo, no fundo, tu pode até sentir falta desse tempo que tu tinha com teus alunos, porque no final da história, não é só o dinheiro que te impulsava a dar as aulas, é teu gosto, não? A tua doação pelo que tu gosta, que é a gastronomia. E teus alunos também devem de estar sentindo falta de tudo isso. Então, Sim, com certeza. é complicado de repente tu deixar de pensar nisso e não encontrar outras alternativas, igual que os alunos, igual que um monte de gente que neste momento teve que se reeducar, reaprender e encontrar alternativas para poder dar continuidade ao que estava fazendo. Não só do ponto de vista econômico, sino, e o Pesão está fazendo um comentário aqui, que não é, ele diz que não só se precisa cuidar da saúde mental, aliás, que precisamos cuidar da saúde mental principalmente. E é verdade, o fato de cuidar-se fisicamente não implica que tu não possas encontrar algumas alternativas para poder continuar fazendo o que tu vinha fazendo. Não seja só por trabalho, sino por um gosto, por um sentimento. O cara que dá aulas também não faz só isso por dinheiro, faz porque gosta do que faz. Com Dar aula certeza. não é para Dar aula não é para qualquer um, cara. E, Isso já está comprovado cientificamente. Tu tem que ter uma aptidão específica e tua condição de doação é maior que o comum denominador das pessoas. O cara que é professor, seja do que for, ele tem um sentimento de doação maior que a média de pessoas. Se é a verdade. doação pessoal não existe. Então, É. eu tenho admiração por um cara que seja professor do que for, porque esse sentimento tem que existir na pessoa. E isso já é uma qualidade que não todo mundo tem. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Felipe, Você sabe que, desculpa te interromper, minha mãe até não, falou, não. minha mãe está aqui na live, é prova viva. Meus pais são professores universitários, os dois, né? E Opa, então já vem na história, não? mas Já vem com história. você sabe, Pancho, que eu lutei muito contra isso, sabe? Eu não queria dar aula, né? Acho que não sei. Acho que é aquele menino que queria ser diferente dos pais, que queria que queria ter uma profissão diferente dos pais, mas acabei na sala de aula também. Mas assim, cara, como eu gosto muito de gastronomia, isso ajudou muito, né, a me puxar para dentro da sala de aula. E hoje eu adoro, entendeu? Então, assim, é muito legal, realmente, né? Eu acho que o mais legal de você dar aula, Pancho, seja de qual matéria for,
Tá? Eu estou falando aqui do que eu falo, que é de gastronomia, mas acho que isso vale para qualquer tipo de ensinamento, né? Acho que o mais legal de dar aula é você contribuir com o crescimento daquele ser humano, né? Você contribui de uma forma muito rica para que aquela pessoa cresça, né? Então isso para mim é fantástico, né? E é o que faz a diferença, né? Então na vida das pessoas é esse crescimento. E o mais legal é o seguinte, né? Quando você passa um conhecimento, você não divide, você multiplica, né? Que eu acho que isso é o mais legal de ensinar, né? Que Totalmente. conhecimento não se divide, né? Se multiplica. Então, isso é muito bacana. É, tem É, realizações. as professoras falando aí, ó. Adoro sala de aula, batendo palma. Que coisa linda. Sei que a progressão do ensino, a progressão de repassar conceitos e conhecimento é algo muito bom, porque eu acredito que até vocês, como professores, se realizam através dos próprios alunos quando esses alunos conseguem triunfar e se desenvolver no trabalho. Porque isso também não só é um mérito da pessoa ter aprendido, sino também do professor que soube induzir e colocar o conhecimento à disposição deles. Eu às vezes vejo gente pela qual conversas, tu passa uma ideia, essa pessoa de repente não tinha ideia, pegou a tua sugestão, vai desenvolvendo, ela vai criando corpo e dá certo o trabalho que ela faz. A gente acaba se realizando através da realização das outras pessoas. E vocês, como Sem dúvida. professores, eu acho que esse sentimento tem que existir. E quando tu vê um aluno teu, vamos supor, daqui a pouco esse aluno participa de um evento X, de um concurso X, o cara arrebenta. Além de A tu alegria é grande, viu? Exatamente, porque além de tu te alegrar pelo cara que tu conhece, tu te alegra porque diz, tu contribui para isso. No fundo, no Tá? É fundo, uma espécie de orgulho, na verdade, né? Você mas é como se fosse é um orgulho. uma conquista de Exatamente, alguém que você ajudou a crescer, né? Isso é exatamente. Então, fantástico. esse conceito que tu conseguiste colocar ainda há pouco, Felipe, eu acho admirável o fato de reconhecer que, além de tu passar um conhecimento e de fazer parte de um trabalho, a intenção e o sentimento base é multiplicar. É muito bom isso, é muito bom. Com Parabéns, amigo. certeza. Tu Um é um abraço cara aqui novo. pro. Deixa eu dar um abraço aqui no pessoal que tá falando aqui. Rei da Cafta, Claro. Helena, Ivanilde, Sandra. Rei da Cafta é um amigo nosso aqui do Ceará que produz. Ele é paulista, na verdade, mas mora no Ceará, se apaixonou por uma cearense, então não foi mais embora. E produz uma cafta maravilhosa aqui pra gente. Obrigado aí, amigo. Boa noite pra você também. Se desculpa, eu te interrompi Agora, aí, pá. não, por favor, aqui o joguinho é assim, um interrompe o outro. Tu tocaste num assunto interessante. Como é a colonização na tua região, Felipe? Tu tem, existem misturas de outros países ou predomina o brasileiro nato? Como é que é a coisa? Tem, por exemplo, blocos de europeus. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos uma colonização muito forte de italianos, de alemães em algumas cidades. É uma das características mais fortes. Isso. Como está ali na tua região? O Ceará, historicamente, Pancho, não teve grandes fazendas, né? Era uma terra mais árida, uma terra menos produtiva, então não teve uma colonização de riquezas, né? Então foi uma colonização muito mais da parte, vamos dizer, da Igreja Católica do que das grandes fazendas. Agora sou eu que te interrompo. A professora Sandra está colaborando com a Com resposta. certeza, com certeza. Que lindo, Mas, cara. assim, eu posso te dizer que, vou chamar assim de, talvez, último século, isso mudou bastante, né? Mudou bastante por alguns aspectos. Primeiro, pelas praias. Então, hoje, você vai nas praias do Ceará, que são praias paradisíacas,
e a imensa maioria dos moradores são estrangeiros, tá? Isso Olha assim. é um aspecto muito forte. Se você for, por exemplo, em Jericoacoara, que é a mais famosa, sem dúvida, você não encontra uma pousada de brasileiro, por exemplo. Então, o francês, o espanhol, o italiano, que foi lá conhecer Jericoacoara, se apaixonou e disse, ó, não vou mais embora daqui. Vou montar uma pousada e vou ficar por aqui mesmo. Tá? E isso aconteceu no nosso litoral inteiro. Então, você tem uma grande mesmo colonização do litoral pelos estrangeiros. E os asiáticos vieram para o comércio, né? O Ceará tem um comércio muito forte devido aos portos, então, como é um ponto muito próximo da Europa, da África e acaba sendo da Ásia também, né? Então, você tem muito comércio e muita chegada de mercadoria através dos portos. Então, o asiático também se aproveitou muito disso e veio, né, para viver do comércio. Então, essa colonização por estrangeiro aconteceu muito mais forte nos últimos 2 séculos do que talvez na história toda, né, devido a esses dois fatores. Né? Mas, assim, tem gente do mundo todo aqui, se você for olhar. Tem sírio, Mas, tem italiano, e aí assim vai. E como tem cearense no mundo todo, né? Também o povo diz que tem cearense no mundo todo. e tu sabe, eu te fiz a pergunta porque eu queria saber de que forma isso influencia na gastronomia da tua região. Existe algum peso ou é algo que passa mais ou menos desapercebido, essa, vamos dizer assim, essa colonização? Existem restaurantes ou existem lugares de destaque de comida estrangeira ou não predomina? Tem algum, por exemplo, tu vas em algumas cidades, em alguns estados, vamos mencionar, no Paraná tu tem uma colônia muito forte oriental, então o peso da gastronomia oriental tu sente, não vamos dizer que está cheio, mas tem um volume alto, ou seja, as pessoas têm oportunidade de conhecer como é que é o tipo de comida, como se faz, até que acabam sendo adeptos a esse tipo de comida. Eu particularmente gosto muito da comida oriental, seja ela de qual for. Conheci um pouco na época, a tua mãe fez o comentário que teve uma pequena colonização sírio-libanesa. De criança, quando até minha adolescência, que eu morei na Argentina, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que trabalhava, que era dono de restaurante, sírios, libaneses, árabes no geral. Então, aprendi a conhecer alguns pratos de comida que particularmente eu gosto muito e eu, às vezes, sinto saudade dessa coisa que não é comum tu encontrar. Então, no teu caso, e aí vai a pergunta, vocês têm destaque de gastronomia ou não é muito comercializada? Pancho, eu acho assim, a nossa gastronomia, como eu te falei, ainda é muito ligada às nossas raízes. Até aproveitar aqui o comentário da minha mãe aqui, as raízes indígenas têm muitas marcas na nossa gastronomia ainda, com o cuscuz, a tapioca, as farinhas, a farinha de mandioca, isso está muito presente no dia a dia da comida cearense e dos restaurantes cearenses também. Vou te falar, sem medo de errar, não tem um restaurante que você vai em Fortaleza que os pratos não venham acompanhados de farofa. Isso é uma regra, tá? Então, porque o cearense, acho que como o baiano também, se ele for numa casa de massa italiana, ele adora comer o macarrão com farinha. Então ele quer botar a farofa junto. É gozado porque é um hábito alimentar construído, né? E aí eu acho que a gastronomia estrangeira que mais bate aqui na porta da gente, vamos dizer assim, que eu acho que acontece isso no mundo quase todo, é a italiana. Tá? A gente tem algumas casas de massas muito boas e praticamente todo restaurante aqui faz pizza, então acaba que essa influência da culinária italiana é muito forte. Tá? A gente tem a Helena está dizendo aqui que tem muitas casas de sushi, também tem, realmente são bem presentes também. Tá? Te confesso que muitas de má qualidade, que é uma pena, né? Que maltratam esse prato riquíssimo que é o sushi, mas eu acho que os italianos são bem mais presentes. Só que eu acho que isso é no mundo todo, sabe, Pancho? Eu acho que é a gastronomia mais democrática italiana. Até um dia eu estava conversando em casa com a família e a gente se perguntou, se a gente parar para pensar qual é o teu restaurante favorito de todos, eu vou te falar que 80% das pessoas vão citar algum italiano, né? É uma gastronomia que agrada muito ao paladar, né? Que realmente de sabores
interessantes, marcantes, tem molho que ajuda muito, né? E as massas também Sim. que são, Eu, sei lá, todo mundo gosta, vamos dizer assim. a tua palavra, a tua colocação foi bem feita. É uma das cozinhas mais democráticas, mais populares. O fato das massas, aqui sem desmerecer o outro tipo de gastronomia, outros pratos, mas de uma forma simples ou não, mas massas todo mundo pode fazer. Um molho, mais ou menos, melhor, pior, quase todo mundo pode fazer. Tem pratos que necessitam de um desenvolvimento diferente e, de repente, o cara até por preguiça não faz. Mas, de repente, por esse fato, é que o conhecimento da cozinha italiana teve um peso muito maior sobre as outras. E, realmente, massas, seja a linha que for, pizza, quem não comeu, quem não gosta? Ah, não gosto muito, mas é uma alternativa de um prato rápido, que mal ou bem eu posso fazer até uma massa de pizza, ou faço com pão, velho, o que for, vá mais, mete no forno, já tem o nome de pizza, que não é porque ficou horrível, mas a gente come simulando que está bom, e foi. É, tu tem alguma queda por algum tipo de cozinha, fora da cozinha brasileira raiz, como tu faz? Tu tem alguma queda por algum tipo de gastronomia? A gente morou na França, eu e minha família toda, a gente morou 2 períodos diferentes, um quando eu era um pouco mais novo, depois a gente foi de novo quando era já depois da adolescência. Então a cozinha francesa está sempre comigo, né? É uma das cozinhas que eu mais gosto de estudar. O meu chefe que foi não, que é ainda minha inspiração na gastronomia, é um francês, que é o Paul Bocuse, é um cara que eu estudo muito as receitas dele. Ele tem uma linha de gastronomia que eu gosto bastante, de insumos locais, de respeitar os pratos clássicos. Muito do que eu penso, ele vai na linha do que ele escrevia. Então, é, com certeza, a minha segunda gastronomia é a francesa. Ela está sempre realmente nos meus pratos, pelo menos em algum elemento, né? Então, eu vou fazendo essa fusão, às vezes, das duas e tal, mas com certeza, em primeiro lugar, seria a francesa. E depois, acho que a americana. Eu gosto muito da cozinha americana. Tem muita gente que não estuda gastronomia, pensa que a gastronomia americana se limita aos hambúrgueres, né? E não é. É uma gastronomia muito rica, de muitos detalhes. Eu gosto muito, como eu falei, né? Eu gosto muito do churrasco. Então a gastronomia americana tem uma linha de defumação que é muito, muito legal, uma cultura de defumação que eu gosto muito. Então me agrada muito essas duas cozinhas para praticar, né? Para cozinhar. Então, além dessa nossa gastronomia raiz brasileira, eu gosto muito da francesa e da americana. Tu tocaste num assunto bem interessante, porque a gente nunca destaca, e isso no geral. A cozinha americana tem seu destaque, mas de repente ela fica um pouco oculta perante a comida europeia, não? As cozinhas europeias sempre tiveram um peso maior. E tu tocaste num assunto que eu acho, a meu modesto entender, nos últimos 10 anos, tem crescido e muito no Brasil, que é a dedicação pela defumação das carnes. Que não é para qualquer um, tu tem que entender o processo para realmente isso não virar um pedaço de carne duro, seco e sem sabor a nada. Verdade. E isso são técnicas, são equipamentos, são formas, é o tipo de madeira, o tipo de folhas. Existe todo um trabalho para que o resultado final seja realmente agradável. E os americanos têm dado punch nisso nos últimos 10, 15 anos muito forte, pelo menos o que eu tenho apreciado aqui no Brasil, não? Sem dúvida, sem dúvida. Isso, a preparação dos equipamentos, dos pit smoker, os cursos, os eventos de defumação, ou seja, vai impulsionando a que, dentro do ramo da gastronomia, tem mais um item que é não só a preparação como preparação de uma carne, e sim o contexto, porque muito procedem de defumar a carne para depois trabalhar ela de outra forma. Eu tenho visto alguns vídeos que realmente eu fico apavorado da estrutura que algumas
algumas escolas colocam em cima do que é o ensino da defumação. É impressionante isso, não? Sim, com certeza, com certeza. O Fábio trouxe aqui, o Fábio é meu pai, viu, Pancho? Tá aqui com a Opa! gente também. Falou da peixada cearense, é outro prato muito clássico, que usa o peixe do litoral e a farinha do índio aí, né? Tá bem dentro das nossas raízes. Falando aí da defumação, o bacana é o seguinte, falar de dois pontos que você citou aí. Primeiro, sobre os eventos, né? Como a defumação, eu vou chamar de novo ainda, tá? Ainda é muito novo para a gente como um todo, para a cultura brasileira. Esses eventos de churrasco, esses eventos abertos ao público, são muito bacanas para a pessoa poder provar uma coisa diferente, né? Então, esse evento que o cara vai lá e paga um preço só e entra e pode provar de todos os estandes, de vários assadores, de vários defumadores, isso é bacana para o cara experimentar uma coisa diferente do que ele está habituado a comer, vamos dizer assim, né? E a defumação vem crescendo muito nesses eventos, né? E aí vem as escolas, vem o que o comércio, o que a mídia vai mostrando também, óbvio, né, que ajuda. Mas, de fato, assim, a defumação é encantadora, né? Primeiro porque é um exercício de paciência, não é uma coisa rápida, né? Exige dedicação, exige muito tempo, exige preparo e pré-preparo muito intenso, né? E é muito legal que as pessoas estejam vendo que a defumação é muito mais do que apenas um preparo, como você falou aí. Ela pode ser a base de um próximo preparo, né? Você faz aquela, por exemplo, essa semana eu fiz, tá no meu Instagram, mostrei, eu defumei uma bochecha de porco, que a gente não encontra aqui no Ceará, o guanciale, né? A gente não encontra aqui de jeito nenhum, tá? Então eu defumei uma bochecha de porco para depois fazer um carbonara rústico original, né? Então eu fiz um preparo que demorou horas para depois conseguir fazer o que eu queria fazer de verdade, que era o carbonara. Então, isso para mim é encantador, né? É óbvio que para quem não gosta, pode ser um pesadelo, né? Mas para mim isso é encantador, entendeu? Sabes o que eu acho um fato assim super interessante? Tu estudaste, tu te formaste, tu estás dando aulas, tu tens parâmetros a seguir enquanto estudo, desenvolvimento do trabalho, mas a profissão, vamos chamar assim, a profissão na gastronomia, te dá a oportunidade de todos os dias editar um livro diferente. Verdade. Porque o tema de fazer uma defumação com bochecha de porco e fazer depois uma carbonara pode até existir, pode, como uma receita de sei lá quem, a não sei aonde, mas é uma nova opção para um prato que de repente não tinha sido misturado dessa forma até então. A criatividade que tu pode ter em uma cozinha, cara, o céu é o limite. Verdade. Isso é o que é o mais legal na gastronomia, né? É óbvio que a turma tem que ter bom senso, né? Que tem gente que perde bom senso. Mas, não, cara, eu tô rindo aqui porque eu lembrei de umas coisas absurdas que eu já vi aqui, né? Mas, sei lá, eu vou te dar um exemplo aqui do absurdo. Esses dias eu vi na internet, o cara fez um hambúrguer de pastel. Em vez de ter pão, era um pastel embaixo, um pastel em cima e no meio tava um hambúrguer. Porra, aí eu acho que já é loucura, tá? Mas dentro do bom senso, dentro do bom senso, é invenção demais, não? Tudo bem. Eu acho que é assim, não, Felipe? Cada um escolhe o que quer, tu não é obrigado a comer. Se ele fez é porque, além dele, tem mais alguém que gostou disso. Está fora do padrão, ou está fora do parâmetro que a gente conhece. Alguns podem falar que é de bom gosto, outros que não é de bom gosto. Tem algumas comidas que eu respeito, mas que eu não misturaria. Até no domingo estávamos conversando, a minha cunhada passou um bom tempo na Itália e ela comentou que uma das coisas que chamou mais atenção nela foi que ela teve a oportunidade praticamente de todos os dias ou almoçar ou jantar em um restaurante diferente, conhecendo, visitando. E ela achou estranho que as pessoas... Primeiro que eu achei que ia chegar e ia me encontrar com um monte de italianos gordos. E disse, a maioria não são pessoas com problemas de obesidade, embora a base da culinária deles é carboidrato. Mas uma coisa engraçada, eles comem seu prato de comida e no final, quando estão quase finalizando o prato, o garçom chega com um prato de salada.
O verde, o vegetal, eles deixam para o final da comida. Eu, por exemplo, já comigo esse costume não rola. Se eu não comer no início, eu não consigo comer no final. É um costume pessoal. Mas aí ela comentou e perguntou em vários lugares o porquê disso. E eles chegaram à conclusão de que comer o vegetal pós outras comidas ajuda a que teu processo digestivo seja melhor. Não sei Legal. se isso é verdade ou não. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a salada tu coloca junto, com o É, primeiro prato, com a entrada. E tu exato. vai comendo. Então, essa costume que se tem de local para local são bem interessantes, porque às vezes não é só uma costume, sino que tem um fundamento, ou fisiológico, ou pela própria comida. Tem determinadas comidas que de repente não condiz comer com determinada coisa porque tira o sabor, ou bloqueia, sei lá o quê. Como existe um vinho, um tipo de vinho para cada comida, eu imagino que os pratos se complementam entre si também. Sem dúvida, sem dúvida. Felipe, estão faltando 5 minutinhos para as 9. Como te está te sentindo? Tudo ótimo, tá excelente. Tudo bem. Podemos continuar o papo? Claro, claro. Vamos continuar aí. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar para que o Instagram não nos corte abruptamente. 2 minutinhos, eu volto a te chamar e eu peço para o pessoal que nos está assistindo, que está compartilhando conosco esta conversa, que nos esperem e que retomem a live, porque tem mais coisas interessantes que o chefe Felipe Faria vai nos comentar. Então, 2 minutinhos. Vamos voltar aí, pessoal. Vamos voltar, hein? Ok? Um abraço, Joia. queridos. Um abraço. Até Voltamos. já. Tchau, tchau.